é um dos temas da atualidade. E para conversar sobre este assunto, corrupção no poder público, nós estamos aqui com o senador Pedro Simon, criador e coordenador de um grupo de trabalho para tratar do combate à corrupção e à impunidade. Bem-vindo, senador. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E temos também o Dr. Pedro Gontijo, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo vinculado à CNBB. Bem-vindo. Ok, obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês, aqui na Canção Nova, e podendo dialogar aqui com o senador Pedro Simon, que é uma figura histórica no combate aí à corrupção. Bem, eu quero começar fazendo uma pergunta básica a ambos. Quais seriam as motivações que a gente tem para a corrupção no poder público? Quais seriam as raízes dessa corrupção no poder público? Em primeiro lugar, minha alegria de estar aqui com o Dr. Pedro Gontijo. A CNBB é uma das entidades mais importantes nessa caminhada. A CNBB, a OAB e a ABI têm uma vida histórica emocionante, principalmente nessas últimas etapas. As diretas já, o fim da ditadura, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o fim da tortura, a anistia, o fim da censura à imprensa, foram movimentos onde a CNBB teve realmente uma participação muito grande. Se tu me perguntar qual é a razão fundamental da corrupção existir no Brasil e está crescendo e não se vê avançar os movimentos em sentido contrário, eu pessoalmente diria em primeiro lugar que se chama impunidade. É que no Brasil há uma espécie de tranquilidade sabendo que corrupção não dá cadeia, a não ser roubar galinha, ladrão de galinha. Quando apareceu um processo do Maluf envolvendo negócio de galinha na merenda escolar, eu chamei a atenção. Se complicou. E foi condenado. Se complicou. Não acontece nada. Há um equívoco grande. O Brasil é um país corrupto. A Itália não, a França não, os Estados Unidos não, a Europa não é verdade. A corrupção, até às vezes em posições mais duras e mais cruéis, existe no mundo inteiro. No Japão já tiveram 3 primeiros-ministros que se suicidaram para não ir para a cadeia, onde o levantamento da corrupção no governo foi provado. Eles foram demitidos, iam para a cadeia, e quando foram buscá-lo para levar para a cadeia, eles se suicidaram. A Itália fez uma operação Mãos Limpas, onde o presidente da Fiat, a maior empresa italiana, foi parar na cadeia. O Nixon renunciou porque ia ser cassado, foi obrigado a renunciar. O Clinton quase foi parar na cadeia por causa do namoro dela com uma secretária. E foi processado, teve que responder a processo, um pedido de impeachment. E aquela secretária ali interpelou ele. E ele foi chamado para depor em juízo. E resolve, nessa emissora é meio sem graça eu falar isso, mas ela chegou e disse, não, ele teve relação comigo. Como é que prova? Então levou um vestido que tinha do esperma dele e chegou e disse, não, eu quero que ele venha aqui e põe um membro dele em cima da mesa, que eu vou dizer que ele tem uma coisa característica que é só ele que tem. Aí a Suprema Corte Americana, foi uma coisa fantástica, para não cassar o mandato dele, não condenar ele, chegaram à seguinte conclusão: relação oral não é relação sexual. Então, ele foi absolvido. Mas passou por todo esse vexame o presidente americano. No Brasil, não. No Brasil, não acontece nada. A impunidade, então... O cara sabe que não vai acontecer nada. Quer dizer, um político importante, um empresário importante, um diretor de banco, um cara que tem dinheiro, sabe que não vai acontecer nada.
E ele não pega um advogado para absolver, ele pega um advogado para empurrar com a barriga, porque prescreve e não acontece nada. Pedro Gontijo, a CBJP é um organismo vinculado à CNBB, mas também ele tem suas raízes no Vaticano. Como é que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz entende também, faz uma leitura da corrupção no poder público? Não, a leitura que a gente faz tem muita sintonia com aquilo que o senador acabou de colocar. Talvez colocaria, quer dizer, de onde é que nasce a corrupção? Nasce de algumas pessoas, de alguns indivíduos, daqueles que de alguma forma entendem que eles podem se apropriar do que não é próprio, do que não é deles, podem se apropriar do que é dos outros enquanto indivíduos, enquanto coletividade, e que não vai haver nenhuma punição, que podem fazer isso livremente, que não interessa leis, que não interessam instituições, não interessa nada, porque sabem que podem se apropriar daquilo que é do outro e não vai haver nenhum problema. Então, a raiz do que cresce a corrupção no Brasil está muito vinculada a essas duas questões, a esse interesse de se apropriar e de saber que isso não vai ter nenhuma consequência maior. No governo Lula e no governo Fernando Henrique, tanto o Fernando Henrique fez coisas positivas, o Lula, então, na minha opinião, fez muitas coisas positivas. Mas no terreno da ética, da moral, deixaram muito a desejar. A impunidade foi real. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, no governo dele, puniram as coisas que aconteceram. Por exemplo, no governo do Fernando Henrique, compraram a emenda da reeleição. Quer dizer, deputados ganharam dinheiro, se sabe, o ministro que levou o dinheiro pegou e o cara pegou o dinheiro para votar a emenda da reeleição. Não aconteceu nada. A privatização da Vale do Rio Doce estava um troço organizado, os maiores empresários, Antônio Hermílio de Moraes, pessoas de maior credibilidade, organizaram um grupo para comprar a Vale do Rio Doce. Uma semana antes, um grupo de não sei quem organizaram um grupo e ganharam. Por quê? Porque os fundos de pensão do Banco do Brasil e da Petrobras largaram o grupo do Antônio Hermílio e foi para esse grupo. Venderam a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, era que hoje vale 40 bilhões, com dinheiro dado pelo BNDE, emprestado pelo BNDE, para pagar em não sei quanto tempo. Deram de graça. Não aconteceu nada. Tem uma coisa que ficou célebre, um debate meu com um ministro que foi depor no plenário do Senado, e no plenário do Senado eu cobrei dele e disse que eu devia renunciar, e ele renunciou. Pegou o telefone e renunciou, mas não aconteceu nada. No Lula é a mesma coisa. Aquele caso a televisão publicou a vida inteira, durante um ano, o cidadão aquele que estava sentado, e um cara dá dinheiro para ele pega o dinheiro, o subchefe da Casa Civil, o Valdomiro, subchefe da Casa Civil, pega o dinheiro, bota no bolso e discute com a comissão. Nós fomos lá no Lula, demite esse cara, Lula. Demite esse cara que você vai marcar a linha do teu governo. Não demitiu, não deixou criar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós tivemos que ir para o Supremo. No Supremo nós ganhamos a CPI, mas um ano depois. Um ano depois não era mais o Valdomiro, era o Mensalão, e deu esse escândalo todo. Agora, a diferença é que agora foi diferente. A nova presidente fez o que o Lula não fez e o que o Fernando Henrique não fez. Deu um negócio com o chefe da Casa Civil, o homem da mais absoluta confiança dela, o homem que representou ela na costura do governo. Mas o quê? O cara, na hora de compor o governo, em vez de costurar o governo, está cuidando dos 45 milhões que ele tinha ganho, não sei o quê, que ele tinha que registrar. E um homem daquela capacidade, eu não posso falar mal dele, porque eu nunca não sei nem o que é 45 milhões, e ele ganhou esse dinheiro, então ele quis registrar antes de assumir a Casa Civil. Então tinha um apartamento de 6 milhões, então registrou no nome dele antes de assumir a Casa Civil. Deu um escândalo. Nesse escândalo que deu, o Lula veio a Brasília, reuniu os partidos políticos lá na casa do Sarney, debateu e disse que ele tinha que ficar. O Procurador-Geral da República, num troço meio estranho, e é uma bela pessoa o procurador, nota 10, mas numa questão meio estranha, mandou arquivar. E a Dilma demitiu. Bom. Demitiu ele, demitiu o ministro do Transporte, demitiu o ministro da Agricultura e demitiu o ministro do Turismo. Fez aquilo em 6 meses que os caras nunca fizeram. Então, o que aconteceu? Desculpe, mas é que é importante. Aí começou a surgir um movimento contra a Dilma. Quer dizer, os partidos, etc e tal, falavam até em derrubar a Dilma, em pedir o impeachment dela. Não, nós vamos votar contra, não sei o quê. Aí que surgiu esse movimento para dizer, dona Dilma,
vá adiante, seja firme e o Brasil vai estar na senhora. Então foi assim que nasceu esse grupo. Foi assim que nasceu, não só o nosso grupo, como o grupo social do UPA, essa gurizada que está caminhando por aí. É uma coisa emocionante, os jovens que estão por conta própria, não tem nada a ver com política, com coisa nenhuma, foram para a CNBB. A CNBB está nesse movimento. Manifestações continuadas, Exatamente. umas pequenas, outras maiores, Exatamente. mas que de alguma maneira tem dito que o caminho, né, do combate à corrupção precisa continuar, né, e que a sociedade não aguenta mais essa situação. Então, na verdade, tem tanto um movimento, aliás, não só isso, mas preocupados, por exemplo, hoje faz aniversário o Ficha Limpa, né, a lei de ficha limpa, que é válida, 1 ano de ficha limpa, que agora é uma lei válida, né, há todo um questionamento no STF, mas enquanto o STF não muda o entendimento, hoje ela está em plena eficácia de funcionamento, né, e esse movimento, parte desse movimento, ou como resultado, ou como um dos movimentos surgido nesse bojo, inclusive houve uma petição pública na internet onde 150 mil pessoas assinaram solicitando que a presidenta escolhesse um membro novo para o STF para substituir a ex-ministra Ellen Grace, que possa, de fato, ser favorável à ficha limpa. Então, na verdade, tem o movimento dos senadores, há movimentos nas ruas, há movimentos em instituições que estão, nesse momento, aí, tendo uma sintonia nesse combate à corrupção. O senhor disse recentemente em discurso... Isso que ela levantou é muito importante. Não, é isso que eu ia abordar com o senhor também. Está na mão da ministra, da presidente, porque é uma coisa delicada. Está 5-5 no Supremo. O voto que ela indicar é que vai decidir. Eu confio na presidente, mas ela tem que meditar muito na escolha do nome. Quer dizer, 150 mil assinaturas pedindo alguém que realmente tenha imparcialidade e tenha credibilidade na votação. O senhor disse recentemente num discurso que para essa mudança acontecer é preciso que a população se mobilize. Essa força na mobilização popular, esse incentivo à população a se manifestar, os senhores acreditam que ele é o que pode mudar esse momento de corrupção tão alastrado que a gente tem? Senador, me permite, eu diria que só ele é que tem capacidade de fazer alguma coisa mudar. Se não houver manifestação da sociedade, isso não vai acontecer. Imagine o que foi a movimentação das diretas já e ainda assim o resultado que teve. Né? Imagine que foi o movimento pelo impeachment do Collor, né? Se não houvesse tido a sociedade se organizando também, independente se no final das contas o que contou foi um fator ou outro, mas a sociedade para a rua se manifestar, de alguma maneira deu um reforço importante. Nós estamos agora ainda também comemorando aí já há mais de uma década da Lei 9840, que é a Lei de Combate à Corrupção Eleitoral, que foi fruto de uma lei de iniciativa popular com mais de 1.500.000 assinaturas. Então, de fato, somente quando a população se manifesta é que a gente tem condição, a população, seja de forma direta, seja por intermédio de movimentos sociais, de instituições da sociedade, das igrejas, né? Somente dessa forma é que a gente consegue dizer, por exemplo, os nossos representantes no Congresso, o que a sociedade de fato está querendo, inclusive para dar reforço a iniciativas como essa desse grupo de senadores e outras iniciativas importantes também, como ontem, por exemplo. Os deputados também tem um grupo de deputados ontem, por exemplo, um grupo de deputados que foi ao STF justamente pedir que fosse julgado o mais rápido possível a ação direta de constitucionalidade referente ao ficha limpa, para que as regras para o processo eleitoral estejam muito mais claras. Bom, essas pequenas vitórias, ficha limpa, essas mobilizações, elas podem chegar naquilo que o senhor citou? Teve grandes vitórias no passado. Uhum. Quer dizer, nós éramos uma ditadura, 5 generais presidentes de plantão, Forças Armadas fechadas com o governo, a burguesia financeira e econômica e empresarial também. Cá entre nós houve um momento que a igreja também, aquela caminhada a Deus com a pátria e a família, não vamos falar com clareza, também. Quer dizer, a grande imprensa, então, nem se discute. Quer dizer, era a sociedade toda de um lado. E do lado de cá, o caos. Então tinha gente que queria luta armada, tinha gente que queria guerra civil, tinha gente que queria guerrilha, tinha gente que queria o sequestro, como sequestraram o ministro, embaixador e tudo mais. Tinha de tudo.
A oposição era um negócio, não tinha controle, não tinha comando, não tinha nada. Aí um grupo começou a se reunir e disse, espera um pouquinho, nós temos que nos organizar. Nós temos que ter um esquema para fazer. Aí veio uma grande disputa. Um grupo que tinha que ir à luta armada, o Brizola, por exemplo, queria ir para a guerrilha, para a luta, e um grupo que queria democrática e pacificamente. O nosso grupo que queria isso era ridicularizado. Aí, ó, do lado de lá está todo mundo do lado de lá e meia dúzia de caras, acho que vão derrubar esses caras. É piada, não tem como. E até são covardes, são medrosos. Eu digo, não, nós não somos covardes, nós não somos medrosos. É que nós achamos que não tem chance de nós ganharmos. Nós não podemos comparar o Brasil com Cuba. Cuba, os caras desceram da montanha, tomaram uma Havana e ganharam. Agora, aqui no Brasil, a quarta tropa estava aqui, andando, o livro do Johnson, do embaixador, conta isso, estavam ali esperando e ficaram chateados porque o Jango foi embora. Ficaram irritados, porque eles queriam entrar, intervir e fazer a divisão do Brasil. Então a coisa parecia impossível. Só deu certo porque a gurizada foi para a rua. Eu quero chegar aqui no seguinte ponto. Se o ponto onde nasce a corrupção é a impunidade, quando eu citei as pequenas vitórias, eu estou citando a ficha limpa recente, essas mobilizações que a gente tem, é o melhor meio para se combater a impunidade e não teria um meio mais direto, por exemplo, mudar legislações? Não mudamos. Ninguém espera nada do Congresso. A ficha limpa foi votada porque a gurizada foi para a rua, porque a CNBB foi para a rua, porque a OAB foi para a rua. Se dependesse do Congresso, não era para ser votado. Ninguém queria votar. Vamos falar com toda sinceridade. Não se espere nada do Congresso, não se espere nada, lamentavelmente, do Judiciário, não se espere nada do Executivo. O povo na rua... Aliás, o Supremo ontem não votou, mas estava na pauta a votação de um dispositivo que poderia reduzir os poderes do Conselho Nacional de Justiça, que justamente tem cumprido um papel fundamental na fiscalização da corrupção no Judiciário. Nós sabemos, quer dizer, a grande mídia coloca muito olhar sobre o Congresso Nacional, sobretudo o Congresso Nacional, sobre o Executivo, mas sobre o Judiciário não. O Judiciário ainda parece uma grande caixa preta. E aí um órgão que tem conseguido trazer mais transparência, investigação, punição àqueles membros da magistratura que não têm tido um comportamento coerente, né, com isso, de repente há um movimento, inclusive da própria Associação dos Magistrados do Brasil, que propõe uma redução de poderes do CNJ. Né? Na verdade, acaba com o CNJ, porque ao mudar isso eu concordo plenamente com o senador. Quer dizer, se tira o poder do CNJ de fazer investigação, como faz hoje, fica dependendo de investigações que serão feitas nas corregedorias regionais, isso esvazia completamente o CNJ. E eu acho que essa é uma outra das bandeiras nesse momento, que é quando você diz, de fato, a confirmação de determinadas leis ou a alteração em algumas leis são importantes, mas elas só terão plena eficácia se nós tivermos a sociedade mobilizada. Porque, caso contrário, não dá para se esperar muito que seja somente iniciativa. Se ocorre essa mudança, cai novamente na impunidade. Exato. Se não tiver constante fiscalização... Eu digo, lá atrás, chance de nós ganhar era quase zero. Só mudou porque o povo foi para a rua. Não é nada, começou com uma brincadeira, começaram a ir. No dia do aniversário de São Paulo, botaram gente. O Jornal Nacional da Globo só botou o aniversário, que era o dia do aniversário da cidade de São Paulo, então botou as coisas da cidade de São Paulo e não botou que tinha 1 milhão de pessoas na rua. Começaram a virar as caminhonetes da Globo e a Globo entrou no movimento, e todo mundo entrou no movimento e o povo foi para a rua e mudou. Mudou, derrubou a eleição, a emenda das diretas já não passou, parecia que ia morrer, fomos para a rua e Tancredo, presidente, derrotou o Maluf, quer dizer, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, terminou com a tortura, fez anistia, o povo na rua. É o que pode fazer agora. Agora, esperar de nós não sai. Esperar do Congresso Nacional, que nós vamos votar uma lei para terminar com... Não sai, acontece que nem foi ontem. Ontem foi mais uma vez. Primeiro foi a deputada aquela que foi absolvida quase por unanimidade. Ontem foi o Castaneto que quase por unanimidade, não tem nada contra ele, só boato, essa coisa toda. Não, vai ser sempre assim. Agora, pressionado não, a ficha limpa, mas nós não queríamos votar. Não era passar, mas o povo na rua, 1.500.000 assinaturas. E começou a botar o nome das pessoas, votou na Câmara e votou no Senado. Bom, agora há pouco foi citada aqui a imprensa. A forma como a imprensa tem tratado o tema da corrupção é a ideal? A imprensa pode fazer mais?
Como é que os senhores veem isso? As coisas estão saindo no jornal, estão sendo publicadas, estão sendo denunciadas. Eu acho que esse papel da imprensa é positivo. Se nós analisarmos tudo que aconteceu no governo da Dilma, as demissões, foi tudo coisa da imprensa. Porque o governo não apurou nada. Quer dizer, não houve, nem o governo do Fernando Henrique, nem o governo do Lula, nem o governo da Dilma apurou coisas. As coisas vieram à tona porque a imprensa investigou e a imprensa publicou. Então, eu acho que o papel da imprensa é altamente positivo. Eu faria apenas, às vezes, alguma ressalva, não tanto ao fato, à cobertura, porque, de fato, tem sido a imprensa, e não só nesses processos recentes, do processo todo, seja do mensalão, seja várias máfias que já foram apontadas, às vezes um certo sensacionalismo na grande mídia, para mim, às vezes, ela se transforma, complica um pouco o próprio processo de apuração. Né? Mas é muito mais importante ter uma mídia que, de fato, tenha condições de estar divulgando, apurando e colocando, publicando, do que uma mídia que, de repente, não faça isso. Mas, de fato, me parece que, muitas vezes, essa forma como a grande mídia, pelo menos, tem feito uma parte da cobertura, às vezes me parece um excesso de moralismo e com um tanto quanto de sensacionalismo. Né? Eu acho que se fizer alguma pequena outra correção de rumo, aperfeiçoa mais esse papel importante que a mídia tem cumprido nesse processo. Bem, eu quero fazer menção aqui a 2 livros que o senador nos trouxe. O primeiro deles é esse aqui, A Impunidade Veste Colarinho Branco. Vou até procurar mostrar aqui para as pessoas. E o segundo é este aqui, Reflexões para o Brasil do século XXI. 2 livros do senador Pedro Simon, que estão aqui. Senador, o que o senhor diz nesse livro aqui, a Impunidade Veste Colarinho Branco? Que só vai para a cadeia ladrão de galinha. Cuidado, porque roubou galinha, vai para a cadeia. Agora, roubou muito, não acontece nada. A diferença, deixa eu dizer com muita singeleza, o que nós queremos mudar? No Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, China, etc., o cara é processado. No Brasil, lá tem cerca de 6 recursos. O Pedro Simon roubou, o juiz condena. Eu recorro. Aí uma junta do Tribunal de Justiça mantém a minha condenação. Aí eu recorro para o Pleno. O Pleno mantém a minha condenação. Aí eu recorro para uma junta do Tribunal Superior de Justiça. A junta do Tribunal Superior de Justiça mantém a minha condenação. Aí eu recorro para o Pleno. O Pleno mantém a minha condenação. Aí eu vou para o Tribunal Superior Eleitoral, mantém a minha condenação. Aí eu vou para o Supremo, mantém a minha condenação. Isso leva 5, 6, 7 anos. Nesse transcurso prescreve. Então tu vê alguns ex-governadores, gente que foram condenados 500 vezes, mas nunca em caráter definitivo. Porque ninguém que é um político malandro que tem dinheiro, ou um empresário que tem dinheiro, ninguém condena ninguém pega um advogado para absolver. Pega um advogado que sabe empurrar com a barriga para enrolar o processo. Para enrolar o processo, para empurrar e prescrever. Como é que é nos outros países? É a mesma coisa. De um recorre para o outro, recorre para o outro, recorre para o outro, recorre para o outro, recorre para o outro. Só tem uma diferença. É condenado pelo juiz, é condenado. Recorre no segundo. É condenado, vai para a cadeia. Tu pode responder 6 vezes, mas tu fica 10 anos na cadeia. Então o cara lá enlouquece, ele quer ser absolvido, ele quer ser julgado. Enquanto no Brasil o cara não quer ser julgado nunca, quer empurrar com a barriga, nos Estados Unidos e na Europa, ele quer ser julgado, porque se ele não for julgado, ele fica na cadeia. É só essa a diferença. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar, e até vou fazer justiça ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está propondo que haja essa mudança, que no Brasil os processos sejam nesse sentido. Condenado em primeira instância vai para a segunda, condenado em segunda vai para a cadeia. Pode recorrer de montão, mas recorre na cadeia. Muda tudo, termina com a impunidade. Só isso muda tudo que nós podemos imaginar. Aí vai ver diferente, vai ver o cara para a cadeia. Porque o que acontece hoje é o seguinte, o Zé Povão, o cara ali que vai roubar uma bolsa, não sei o quê, pô, mas não acontece nada para ninguém. Quer dizer, o estímulo é isso. Para te estimular, para ter seriedade, para ter austeridade, o Pedro Simão tem que pegar. Roubou, vigarista, falava que era sério, não sei o quê, roubou, foi para a cadeia. Quer dizer, o fulano de tal, o banqueiro aquele, não sei o quê, comprou o delegado, deu 1 milhão para o delegado, não sei o quê, está provado isso. A televisão mostrou.
está na cadeia. E Aí, aí, Ronaldo, voltando àquela velha pergunta, desculpa, senador, mas de fato, há mudança, alguma mudança na legislação é necessária? Sim, há mudanças que são necessárias. Mas a gente entende que a eficácia dessas mudanças só vão existir se a gente tiver, de fato, mobilização social. Né? não tem dúvida. Não tem como. Não, se o povo não fizer, o Senado não vai, o Congresso não vai botar nunca. Agora uma pergunta. Está sendo proposto à população de quem deve partir essa mobilização, essa proposta de mobilização? A Comissão Brasileira de Justiça e Paz está trabalhando para isso? Temos trabalhado, nós temos mobilizado tanto, não só... Nota CNBB, nota 10. A própria CNBB, inclusive, recentemente soltou nota contra a corrupção. A CNBB tem colocado, inclusive, o seguinte, quer dizer, para a gente fugir, inclusive, muitas vezes de um discurso que pode ser apenas moralista com relação a isso, tem que ter ações efetivas, a gente tem que ter uma pauta concreta, uma pauta do que é necessário modificar. Então, uma eficácia plena do ficha limpa, um rigor, por exemplo, na aplicação da Lei 9840, uma reforma que não fosse apenas uma reforma eleitoral, mas que, por exemplo, nesse momento seria muito importante que a sociedade toda discutisse também o processo eleitoral, quer dizer, uma reforma política. Na verdade, para nós interessaria muito mais, e a igreja está puxando, a partir das pastorais sociais, toda a discussão da 5ª Semana Social Brasileira, para discutir o Estado que temos, o Estado que queremos, mas naquilo que está no Congresso em discussão nesse momento, que é basicamente uma reforma política e talvez só uma reforma eleitoral, com um pequeno outro ajuste no modo do processo eleitoral e de representação, quer dizer, mesmo que sejam pequenas mudanças, mas tem que haver essas mudanças e a igreja tem dito, olha, além disso tudo, temos também que intensificar os mecanismos de transparência. Quanto mais nós intensificarmos que, seja executivo, legislativo e judiciário, sejam transparentes na sua forma de funcionar, na maneira como os agentes, né, dos gestores públicos estão atuando, é a forma que a gente tem de aumentar o controle social. Nós temos que fazer uma discussão assim. Se em todas as esferas das políticas públicas o aumento da transparência aumenta a eficácia e diminui a possibilidade de corrupção, por que na área da comunicação social parece um tabu se discutir isso? Né? Então, sem que haja cerceamento da liberdade de expressão, precisa discutir muitas vezes essa relação também da mídia com o público, com o setor privado e com o Estado. O tema é instigante, a gente poderia conversar muito mais, mas eu quero já agradecê-los. O nosso tempo já esgotou. Foi apenas um aperitivo, um conteúdo exclusivo você encontra na internet. Senador Pedro Simão, muito obrigado. Pedro Gontijo, muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos e estamos à disposição aí da Canção Nova para esses e outros debates importantes para a sociedade brasileira. Na próxima semana a gente volta com mais um Além da Notícia e um tema de atualidade.